O golpismo bolsonarista anda bem assanhado. No sábado tivemos aquelas manifestações do eu autorizo. Ontem, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi ao Twitter elogiar a destituição de membros da Suprema Corte de El Salvador. Sobre esse deslumbramento autoritário que eu comento no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, e eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você não tenha feito, inscreva-se agora aqui no canal, porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente, estou aqui no youtube.com/Pablo Cossa, trazendo os vídeos com os assuntos, os conteúdos que eu sei que você curte. Quais são eles? Cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que você passa na minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile. Inscreva-se agora aqui no canal, ative as notificações, sininho na fita, porque como é vídeo novo todo dia, no momento em que eu posto, o YouTube te avisa e você assiste. Eu posto, o YouTube te avisa e você assiste. Maravilha? Inscrição e notificações ligadas aí, beleza? Pois é, né? A gente viu, vamos falar agora, entrar na pauta específica do vídeo de hoje, né? A gente viu nesse final de semana, mais uma vez, que a sanha golpista do bolsonarismo está mais aflorada do que nunca. Ela nunca retraiu, é preciso dizer, nunca retraiu. Só que agora, toda vez que o governo se sente encantoado, ele tenta dar uma resposta na perspectiva golpista. O que aconteceu sábado foi uma clara tentativa do governo mostrar força, não conseguiu. Tivemos sim uma mobilização algo expressiva em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nas demais cidades foi bastante esvaziado, aqui em Goiânia o movimento foi bastante esvaziado, mas é preciso reconhecer que há uma resiliência nessa parcela mais radicalizada do bolsonarismo, que topa encarar uma pandemia, encarar um vírus, encarar uma aglomeração na defesa de pautas antidemocráticas. Esse tal do eu autorismo nada mais é do que uma tentativa de deslegitimar o Congresso Nacional e a Suprema Corte Brasileira em prol da centralidade do poder na mão de um acelerado, que é Jair Bolsonaro. Então, você vê que as pessoas se mobilizam para tentar, para estimular o golpismo que sempre habitou o coração de Jair Bolsonaro desde quando ele era um irrelevante deputado federal, um irrelevante vereador, mas mais como deputado federal do que como vereador, ficou pouquíssimo tempo como vereador do Rio de Janeiro, mas quando era aquele relevante, aquela figura caricata que habitava o Congresso Nacional que ninguém levava a sério. Então você vê que tem uma parcela da população que estimula o golpismo bolsonarista para toda vez que o governo se sente encantoado, está acuado, ele apela para o golpismo. A CPI vem tirando o sono de Jair Bolsonaro, porque ele sabe o que fez no verão passado e sabe que os senadores irão dar uma narrativa, explicar ponto a ponto qual a responsabilidade do governo federal perante essa crise gigante que vemos, perante as centenas de milhares de brasileiros mortos. Nessa perspectiva, o bolsonarismo tenta dar uma resposta, sempre sob a perspectiva golpista. Mais sério ainda foi o tweet de ontem do Eduardo Bolsonaro. A gente sabe que ele é metido a intelectual do bolsonarismo e tenta construir pontes internacionais com essa nova direita, né? Tenta criar uma cúpula conservadora no Brasil, estabelece contato com a Hungria, com a Polônia, com os regimes antidemocráticos do mundo de hoje. E vamos contextualizar o que está acontecendo em El Salvador para entender por que Eduardo Bolsonaro considera tão importante o que vem rolando, o que está rolando lá em Salvador. Deixa eu beber uma aguinha aqui que a garganta sentiu. O que aconteceu em El Salvador? O presidente Nayib Bukele, ele é um publicitário jovem, fez uso das redes sociais para sua eleição, filiado a um partido da extrema-direita que prega essa ideia da ruptura e tudo mais. E ele vem com um desempenho bastante positivo. Ele conseguiu eleger a maioria do Congresso Nacional, ele conseguiu ter uma base de apoio significativa no Congresso Nacional de El Salvador, e agora
a vitória, tanto que foi importante, foi em fevereiro agora. Das 80 cadeiras legislativas de El Salvador, 61 cadeiras dão apoio a Nayib Bukele. Então ele tem um expressivo apoio no parlamento e agora ele promoveu a destituição dos 5 membros da Suprema Corte de El Salvador. O que isso significa? Vamos lá, não. Primeiro, é preciso esclarecer que há sim previsão constitucional para tal ato. Então, assim, ela é prevista constitucionalmente em situações muito particulares, muito específicas de El Salvador, e aí ele conseguiu ter essa medida aprovada da destituição dos membros da Suprema Corte por 64 votos a 19 no embate ali dentro do Congresso Nacional. O que acontece é que essa medida está longe de ser algo que a comunidade internacional reconheça como algo positivo. O deputado Rodrigo Maia, né, falou que considerou muito grave o comentário do Eduardo Bolsonaro, que é o seguinte: presidente, abre aspas para Eduardo Bolsonaro, presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tem maioria dos parlamentares em seu apoio. Agora o Congresso destituiu todos os ministros da Suprema Corte por interferirem no Executivo, vírgula, tudo constitucional. Juízes julgam casos, se quiserem ditar políticas, que saiam às ruas para se elegerem. Naturalmente, isso é muito sério no momento em que a comunidade internacional critica essa medida, o que aconteceu em El Salvador. Deixe-me dar alguns exemplos. O relator especial da ONU sobre a independência de juízes e advogados, Diego Garcia Sayam, afirmou a agências internacionais que a medida é o enfraquecimento da independência judicial. O diretor para as Américas da organização Human Rights Watch, o José Miguel Vivanco, afirmou que houve um golpe para concentrar o poder nas mãos do presidente. Abre aspas. Bukele rompe com o império da lei e busca concentrar todo o poder em suas mãos, disse ele no Twitter. Várias outras lideranças que acompanham a política internacional especializada na independência do judiciário fizeram críticas também, como, por exemplo, o assessor da Casa Branca para a América Latina, o Juan González, criticou o episódio. Não é assim que as coisas deveriam ser feitas. Então, assim, há um consenso na comunidade internacional que o que aconteceu é um prenúncio de um golpe em El Salvador, que quando você afasta o judiciário, você acaba concentrando poderes no executivo, uma pessoa da extrema-direita como é o atual presidente de El Salvador. Hoje, essa prática, esse ato nada democrático do presidente de El Salvador serve de inspiração e paradigma para Eduardo Bolsonaro, que nunca escondeu a sua vontade golpista, né? Vamos lembrar que no passado, Eduardo Bolsonaro já falou algumas vezes, já fez ameaças ao STF sobre, por exemplo, quando na campanha de 2018 ele gravou aquele vídeo citando o cabo do soldado que seriam suficientes para fechar o Supremo Tribunal Federal. Ali ele já mostrava, isso foi em 2018, o pai ainda era candidato a presidente. Esse vídeo veio à tona no segundo turno. Em outras oportunidades, o Supremo também já foi ameaçado pelo próprio Jair Bolsonaro, quando falou que lamentou a decisão, o Jair Bolsonaro lamentando a decisão que trouxe de volta Lula ao jogo, né? Ele diz saber, Jair Bolsonaro, onde está o câncer do Brasil, se tratando naturalmente do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, você vem com uma sequência de tentativas de desestabilizar o poder constituído do Judiciário, para concentrar poder. O que Bukele fez em El Salvador, ele foi questionando as questões da pandemia, falando, veja você, que o Supremo tirou o poder dele para agir no combate à Covid-19. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Trata-se de um discurso hegemônico nessa lógica da extrema-direita, visando a desestabilização democrática, visando o questionamento das instituições. Eduardo Bolsonaro se fia nessa escola teórica. Ele, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? A burrice é tamanha no entorno do bolsonarismo, que ele, que tem 3 neurônios, acaba se portando como mentor intelectual de relações internacionais do bolsonarismo. Você vê a falência intelectual que é o bolsonarismo enquanto corrente política, né? Quando Eduardo Bolsonaro se coloca como um pensador, é porque estamos muito fracos de pensamento dentro dessa corrente política específica que é o bolsonarismo.
E aí você percebe que essas inspirações golpistas, como que aconteceu em El Salvador, é o que povoa a fantasia mais íntima do bolsonarismo, verbalizada explicitamente por Eduardo Bolsonaro ontem no Twitter. Quero saber a sua opinião. O que você achou das manifestações golpistas de sábado? O que você achou desse tweet específico de Eduardo Bolsonaro envolvendo El Salvador? E se você acha que isso pode ter consequências no Brasil? Eu tenho a impressão que a fraqueza do bolsonarismo é muito maior do que a força que o Bukele apresentou na própria eleição parlamentar agora de fevereiro, né? A fraqueza do bolsonarismo não permite. E esse é o risco, né? Caso o bolsonarismo atinja uma maioria popular que que consiga estender essa maioria para o Congresso, aí reside o perigo para a democracia brasileira. Enquanto ele está nessa fase de baixa popularidade, moribundo e muito criticado, a democracia brasileira respira ainda com alguma normalidade. Até quando? Não sei, não sei. O bolsonarismo é um risco para a democracia brasileira, precisamos ter clareza disso. Quero saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, por favor, like, joinha na fita. Importantíssimo para mim, você deixe seu like. Live do final de semana. Sexta-feira o papo foi ótimo, cara. Quem quiser conhecer mais sobre a história do futebol, os bastidores do futebol, Marcelo Segurado deu uma aula para mim e para André Rodrigues. Na sexta-feira a live está disponível aqui no canal para você assistir. Atirem as crianças da sala. Sabadão teve a Morgue Costa, o Morgantini teve... Eu não vou dar spoiler. Assistam a live, foi emocionante, emocionante. Eu chorei um monte na live de sábado. Assista lá para você ver o que rolou. Morgue Costa no último sábado, beleza? Rapaziada, uma excelente semana para você. Um excelente mês de maio, né? Começa agora o mês de maio. E uma boa segunda. É nóis!